Não era pra eu estar chorando. Esse é mais um vídeo do Diário de uma Guerreira. Muita coisa aconteceu nesse período de tempo que eu não gravei. E eu tenho que ser honesta, eu tenho tido uma dificuldade imensa. Tem sido um desafio muito grande ter uma constância. Esse canal eu quero que seja o mais verdadeiro possível. A real é que já era para eu ter gravado esse vídeo, né, há um tempo. E o tempo tá passando tão rápido que, cara, uma semana parece que é um dia. Muita coisa aconteceu nesse período do qual eu não gravei. E claro que não é esse o motivo pelo qual eu não gravei, pelo qual eu não postei. É simplesmente pelo fato de eu tô tendo uma dificuldade muito grande em ter constância, tanto nas gravações quanto nas postagens. Eu tô tendo dificuldade. A disciplina para mim tá sendo um desafio. Não era pra eu estar chorando. Socorro, gente. Enfim. Eu quero que esse canal ele seja o mais verdadeiro possível. Eu quero trazer aqui os aprendizados, eu quero trazer aqui testemunhos, situações da qual eu já passei, já enfrentei. E ao longo desse tempo, nesse período, eu tenho visto muitas coisas. Eu tenho vivido muitas coisas e tenho escutado também muitas histórias, e eu vejo o quão a gente pode ajudar outras pessoas com o nosso testemunho, sabe? E claro que isso não é um pensamento de agora, mas é porque eu acredito que uma das coisas mais difíceis, ao meu ver, é a gente mostrar o nosso verdadeiro eu. A gente teve um culto do qual eu fui, eu não me recordo exatamente se foi mês passado ou mês retrasado, eu acredito que tenha sido em maio. Na última quarta-feira de maio, se eu não me engano. Nesse culto, Deus falou grandemente comigo. Falou grandemente comigo. E uma dessas coisas foi se expor. E eu acredito que seja isso. Uma das coisas mais difíceis é a gente se expor, sabe? Uma coisa é a gente se expor para o nosso melhor amigo, para nossa melhor amiga, para nossa mãe, para o nosso pai, pessoas que você realmente confie, que você tem uma certa afinidade, uma certa intimidade, sabe? Agora, se expor numa rede social, numa plataforma, cara, não é fácil. Então, como eu quero que esse canal ele seja o mais sincero possível, eu quero trazer de tudo um pouco, mas claro que eu vou separar em quadros, vai ter momentos aqui como esse, que eu só vou ligar a câmera e vou gravar, e possivelmente esse vai ser, pelo menos por agora, vai ser, acredito que vocês mais vão ver por aqui, justamente pelo fato da dificuldade, do desafio de constância. Justamente por estar nessa etapa, eu quero economizar, vamos dizer assim, eu quero economizar o máximo de energia possível. A ideia é ir saindo da zona de conforto, dessa procrastinação, aos poucos, sabe? Um passo de cada vez, até porque eu estou vencendo a depressão. Quem tem depressão sabe. Então, se você não tem depressão, ó, quietinho. Só quem sabe, sabe. Só quem vive entende o quão é dificultoso quão é difícil, cara, você fazer as tarefas mais simples do dia a dia.
O quão é difícil você querer fazer algo, a sua mente, ela tá naquele pique, mas o seu corpo, ele não acompanha a sua mente. Fora os pensamentos sabotadores, fora os pensamentos que a gente tem que enfrentar, isso consome uma energia gigantesca. O mínimo é buscar ter empatia e compreender, sabe? E se não, tá tudo. E se não quer compreender, se não quer ter empatia, tá tudo bem também, mas só fica na sua, cara. Só isso. Eu espero, de alguma forma, poder ajudar, sabe? Então, esse vídeo aqui, eu liguei a câmera, eu gravei, e possivelmente será assim, porque eu quero gravar essa jornada, sabe? Gravar essa jornada de reconstrução. E tudo que eu venho vivendo, eu quero compartilhar, porque eu espero de verdade que, cara, se chegar pelo menos a uma única pessoa, e essa única pessoa se sentir acolhida de alguma forma, se eu ajudar essa única pessoa de alguma forma, cara, já vai ter valido a pena pra mim. E é uma forma também de documentar o meu processo, e eu tenho meus projetos, eu tenho minhas metas, e eu quero executar e fazer o que tem que ser feito, porque eu tenho os meus projetos, eu tenho as minhas metas, e se eu não fizer, eu nunca vou saber o que vai... A gente fica idealizando muitas coisas, né? E o e se, ele não existe. Então, a ideia é executar, é voltar a ter constância, disciplina, criar uma rotina e gravar toda essa jornada. Inclusive, eu quero compartilhar algo que aconteceu. Esse mês de junho, eu fui em um encontro com Deus. Foi sexta, sábado e domingo. Só que eu estava sentindo algumas dores já fazia um tempo. Dia 26 de junho, eu fui para o encontro com Deus, o Vida Vitoriosa. Só que já fazia mais ou menos quase 2 semanas que eu estava sentindo umas dores. E aí na quarta-feira, acredito que era dia 24 de junho mais ou menos, eu senti uma dor muito forte de um lado aqui, do lado esquerdo, desse lado esquerdo. E eu até comentei com a minha tia, eu falei assim, tia, eu tô sentindo uma dor, mas é uma dor como se eu sentisse um órgão meu. Eu tô sentindo uma dor no órgão, sabe? É como se o órgão estivesse doendo muito. E eu senti essa dor e uma dor no estômago. Aí essas dores ficaram até sexta-feira, só que sexta-feira, no dia do encontro, cara, foi surreal. Sexta-feira e sábado eu não senti absolutamente nada. Coisas que eu já tava sentindo, tipo, dores que eu tava sentindo há quase 2 semanas, todos os dias, na sexta-feira e no sábado eu não senti nada. Só que aí, no domingo, lá no encontro ainda, quando foi mais ou menos umas 3h30 da manhã, eu acordei e eu comecei a sentir uma dor no estômago. E essa dor, ela ficou. Quando foi umas 3 horas da tarde, mais ou menos, eu comecei a sentir dor de cabeça. Só que eu tava lá no encontro, e eu tava, uhul, glória a Deus e aleluia, né, e vivendo toda aquela experiência e ignorando as dores. Aí de lá do encontro, a gente foi direto pro culto. Chegando no culto, eu já tava bem baqueadinha. Eu não sei se quem me viu percebeu. Não era cansaço, na verdade eu tava baqueada, cara. Eu tava baqueada. E aí, beleza. Ignorando ainda, dando glória a Deus e aleluia e aquela coisa toda. Acabou o culto. Eu falei, cara, não aguento mais sustentar. Então, já tava pra ir embora mesmo, aí falei pra minha mãe, eu tô com muita dor de cabeça. Aí ela me deu um dipirona e tal. Normalmente eu evito tomar medicamentos, e quando eu tomo dipirona, cara, super resolve. Tomei o dipirona, não fez nem cócegas, não fez uma coceguinha. A dor de cabeça, ela persistiu. E aí eu fiquei com muita dor de cabeça, e era uma dor de cabeça que doía com qualquer barulho, era uma pressão, era uma dor de cabeça que eu nunca senti.
E aí, isso foi no domingo. Do domingo para segunda, a dor aqui ainda persistiu no estômago e dor de cabeça. E aí eu tinha consulta, né? Eu fui para essa consulta e eu falei das dores pra minha mãe, não, vamos no médico e tal, só que, cara, eu não tava mais aguentando, só o fato de ter ido na consulta já foi muito cansativo pra mim. Então eu falei, não, mãe, não vou no médico, se essa dor não passar até amanhã, aí eu vou. Isso era segunda-feira. Se hoje essa dor não passar, amanhã, no caso terça-feira, eu vou. E aí voltei pra casa, ela foi pra casa dela e tal. Cara, deitei, eu não levantei mais da cama. Nisso, a dor, ela só foi piorando. Ela só foi piorando. E aí começou a me dar tudo quanto é sensação de febre. Só acredito que não me deu febre, talvez por causa de dipirona, não sei, porque eu também não medi, mas acredito que não tenha me dado febre. Mas eu fiquei com calafrio, com dor na pele, com a dor de cabeça, com dor no estômago, no corpo, fraqueza, um monte de coisa. E aí, cara, eu ficava gemendo na cama, eu tava com muita dor. E aí minha mãe me ligou quando foi... Cara, eu tô com um negócio aqui no ouvido. Ai, só foi eu começar a falar disso. Aquelas. Enfim. E aí, ela me ligou, era 00:15, que eu lembro que quando eu fui atender, eu olhei o horário, era mais ou menos isso, 00:15, e ela falou, Jaque, você tá bem? Eu falei, não, mãe, não tô bem. Ela falou, vamos no médico agora, tô indo aí, você vai no médico? Sim, tá bom, do jeito que eu tava, com certeza eu ia, né? E aí ela veio me buscar. Chegou lá no médico, menina, de lá não saí... Menina. Cheguei no médico, de lá eu não saí mais. Fiquei. Por fim, fiquei internada. E aí, eles fizeram exames, fizeram contraste, exame de sangue, um monte de coisa. E eu nunca tive problema, cara. Eu nunca tive uma continência... não é continência urinária, meu Deus, Eu nunca tive infecção urinária, eu nunca tive nenhum problema. Então, enfim, eu nunca tive nenhum problema, sabe? Foi muito do nada mesmo, assim, que isso surgiu. Por fim, eles fizeram exames e lá constou que meu rim, ele tava com muita infecção, né? Infecção, enfim, não lembro o que o médico disse. Mas com os exames eles chegaram lá e falaram assim, olha, você tá com abscesso no rim. Aí eu falei, tá, beleza, abscesso é tipo uma bolsa de pus em volta do rim. E aí fiquei lá internada, tomando medicamentos muito fortes. Aí de lá eu precisei ir num médico lá em São Paulo, que tem especialista de rim, né? Aí eu voltei de ambulância pra lá. E lá eles definitivamente falaram que não era um abscesso no rim. E o médico falou que eu tava com um nódulo no rim. E possivelmente seria um tumor. Palavras do médico. Por fim, é isso. Amanhã, dia 16, eu vou postar esse vídeo hoje. Então, amanhã, dia 16 de julho, eu vou fazer a biópsia para ter informações, né? Eu não sei o que vai rolar, mas, tipo assim, com tudo isso que aconteceu, eu tô bem de boa, sabe? Porque eu confio plenamente no Deus que eu sirvo e desde o primeiro dia que eu fui internada, eu já vi o agir de Deus. Inclusive vai ser um testemunho que logo eu vou contar. Mas desde o primeiro dia que eu fui internada, eu já vi o agir de Deus. Lá no hospital, eu vi o agir de Deus. Então, assim, eu sei que tudo isso tem um propósito. Muitas vezes a gente não entende. E hoje, sinceramente, eu nem tento entender. Eu nem tento... Nossa, tá dando uma surdez no meu ouvido, cara. E hoje, sinceramente, eu nem tento entender. Eu só confio. E eu deixo ele fazer o trabalho dele, entendeu? Eu não fico colocando minha mão. E claro que eu não queria estar passando por isso, né? É óbvio, o processo foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque eu nunca fui internada na minha vida. Eu nunca passei por algo assim. Foi muito difícil. Mas com tudo isso, eu sei que Deus tem grandes coisas, independente do resultado, independente de qualquer coisa. Mas eu creio que
Eu creio na cura, eu creio no poder de Deus, mas, como aquela música diz, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Cara, mesmo com todas as situações, independente da situação que você esteja passando, é com a permissão de Deus. Deus, ele não deixou você de lado. Deus, ele não te esqueceu. Deus, ele continua cuidando. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que curou cego, que fez paralítico andar, é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. E mesmo em meio às tempestades, sempre, cara, sempre tá acontecendo algo bom. Em tudo dai graças. E é muito sobre isso, porque você leva a vida de uma forma mais leve quando algo de ruim acontece, você sempre olha um lado bom das coisas, sabe? Você sempre olha pelo lado positivo das coisas. Você sempre tem dois caminhos, duas escolhas, mas a escolha que você fizer vai determinar como você enxerga o mundo, como você se sente e como as pessoas ao seu redor também vão se sentir. Então é isso. É isso que eu queria compartilhar, na verdade. Por isso que eu comecei a gravar esse vídeo. Então, aguardem os próximos episódios dessa jornada aí, da saga do meu rim. Ai, gente, o médico que entrou na sala falando, é você que tá perdendo o rim? Aí eu olhei pro médico, eu, perdendo o rim, doutor? Ele, você tá perdendo o rim. Eu falei, doutor, mas tá nesse nível assim, mas eu nunca tive nada, ele você tá perdendo o rim. Aí, eu fiquei indignada com aquilo, eu falei, o quê? Quando ele saiu, eu dei aquela chorada, né, lógico, a gente é humano, eu senti, mas eu fui orar, falei, falar com meu Deus, falei, Senhor, eu repreendo toda essa palavra lançada sobre a minha vida, eu não aceito que perdendo o rim, o quê, rapaz? Tá doido? Tá maluco? Eu, hein? Perdendo o rim. É isso, galera.